O caso do Banco Master já está começando a feder lá fora para o STF, tá? Isso é uma coisa muito importante, porque isso é o princípio, é o início do processo de explicar para o pessoal lá de fora o tamanho da merda que o STF fez aqui no Brasil. A gente já viu outras matérias em outras revistas, né, falando sobre o tamanho da lambança que o STF fez aqui no Brasil. Inclusive, no Washington Post, né, teve uma matéria falando sobre que o inquérito das fake news era com base no... foi justamente por conta do Toffoli estar sendo acusado de corrupção e coisa e tal. Só que agora a revista que está falando essas coisas é a The Economist. Se a The Economist, né, que a The Economist, vocês sabem, é uma revista baseada em comunismo puro, é totalmente esquerdista lá na Inglaterra, e até ela está falando aqui sobre esse escândalo do Banco Master. Vamos entender esse artigo aqui da The Economist, porque isso tem potencial, tá? Isso vai queimar o pessoal do STF. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Titiolina, Ancap, Xboy e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui a revista original aqui da The Economist. E aqui tem alguns jornais do Brasil, inclusive aqui o Poder 360, né, repercutiu essa manchete, então fala os principais pontos aqui da reportagem em português. Então se você quiser ler em português aqui, ou então você vai direto lá na The Economist, e também é só traduzir aqui, né, aqui está em inglês evidentemente, mas é só traduzir para o português, é fácil de entender, tá? E não tem muita coisa, a gente vai ver aqui justamente, está contando aqui o que a gente já sabe aqui no Brasil, né? Mas é importante que o pessoal no mundo inteiro veja o que é a Suprema Corte do Brasil. Há um tempo atrás, a The Economist estava endeusando Alexandre de Moraes, não porque o Xandão, entre aspas, salvou a, entre aspas, democracia no Brasil, né? Aqui, ó, a mais alta corte do Brasil foi pega em um escândalo enorme, né? Alguns dos juízes mais poderosos do mundo, e o pessoal da esquerda lá na Europa acha lindo o Xandão proibir o X, tem que calar esse pessoal mesmo, esse pessoal não sabe o que está falando, tem que proibir tudo, calar todo mundo, não sei. Né? Aí eles têm agora uma relação muito confortável com a elite política e de negócios. Agora o pessoal começou a entender por que o Bolsonaro foi condenado a um golpe que não existiu, que não teve golpe nenhum, que não tem nem lógica o, entre aspas, golpe do Bolsonaro, o golpe da Disney, né? O golpe EAD, golpe à distância, que história é essa, né? Então tá aqui, ó. A coisa começou com um banqueiro que gostava de supermodelos e jatos privados, tá falando do Vorcaro, evidentemente, né? E quando Daniel Vorcaro foi preso e o seu banco Master foi liquidado por praticar fraude, ele não era o único que estava se sentindo com problemas, né? Investigadores revelaram que o senhor Vorcaro tinha ligações com muitos políticos de todos os lados. Isso é uma outra coisa importante, né? A esquerda aqui no Brasil adora dizer que é o problema do pessoal da direita. A direita está envolvida no Banco Master. Não. Tem gente de tudo quanto é lado nessa história do Banco Master, né? Mas também com os principais juízes brasileiros. Olha que coisa, né? Quem diria isso? A revelação acendeu discussões no Brasil sobre a conduta dos membros da mais alta corte judicial, o STF. Esse assunto é importante porque candidatos da extrema-direita, ou aqui pelo menos já falam que é direita, olha só, já viramos direita, tá vendo o que eu estou falando? Esse pessoal vendo o tamanho da lambança que o STF fez, já vai começar a ver que, olha só, não é tão muito, o Bolsonaro não é tão extremista nesse caso, né? Esse assunto importa porque candidatos da direita, não fala extrema-direita aqui, espera-se que vão ganhar o Senado no Brasil em outubro, ou seja, vão ganhar de lavada o Senado na eleição desse outubro. Até lá eles já estão sabendo disso, que a gente vai ganhar o Senado. Eles podem ganhar cadeiras suficientes para fazer impeachment de juízes da Suprema Corte. A direita tem um ânimo especial contra a Suprema Corte pelo seu papel em perseguir literalmente o antigo líder, o Jair Bolsonaro. Repara como é que o pessoal já está tomando um monte, já não está usando mais aqueles adjetivos que costumavam usar, de extrema direita, não sei o que lá. No ano passado, o STF sentenciou ele a não sei quantos anos, né, por tentativa de golpe, não sei o que lá, por perder a eleição, não sei o que. Que tentativa de golpe? O Bolsonaro não fez nada. Que história é essa? Esse pessoal inventa essa coisa.
E a corte tem defendido, mesmo à medida que a corte tem defendido a democracia, entre aspas, defesa da, entre aspas, democracia, se torna cada vez mais problemática a coisa, algumas vezes levando a críticas entre os seus próprios membros como ele sendo um ataque à democracia em si mesmo. É o que eu falei para vocês. Sempre, isso é 100% das vezes. Sempre que uma pessoa se diz o salvador da democracia, eu vou salvar a democracia, você pressupõe que se uma pessoa está salvando a democracia é porque ela está se colocando acima das leis, né? Senão não precisava, não era o salvador da democracia, as leis estão segurando a coisa. Se uma pessoa se diz o salvador da democracia, ele automaticamente está se colocando acima das leis. O problema é que a democracia se baseia no devido processo legal. O império das leis sobre as pessoas, né? As pessoas devem seguir a lei, não o contrário, não é as pessoas. O Congresso pode alterar as leis, evidentemente, mas o governo tem que funcionar com base na lei. Se uma pessoa diz que está, entre aspas, salvando a democracia, automaticamente ela está quebrando a democracia, porque ela está se colocando acima das leis, né? E o pessoal já começa a perceber o tamanho do problema disso daí, né? Quando o STF tomou o caso contra o seu Vorcaro, um sistema de sorteio designou que ele seria, a liderança desse processo seria para o Toffoli, né? E eles entraram no papo aqui de que coisa estranha isso, né? Como é que saiu no Toffoli, né? E existem problemas desde o início. Mais ou menos na mesma época que ele ganhou esse caso, que ele começou a ser responsável por esse caso, o Toffoli viajou num jato privado com um advogado do banco. Olha lá o jogo do Corinthians, lá, o porco, dá-lhe porco. O pessoal foi lá em Lima ver o jogo do Palmeiras lá, acabou perdendo o Palmeiras ainda por cima. Já é estranho esse negócio, né? Porque foi justamente... já tinha o pedido da defesa, eles nem falaram isso aqui, mas já tinha o pedido da defesa para subir o caso para o STF. Aí o advogado viaja junto com o Toffoli e no meio do caminho eles decidem que é isso aí, vamos subir mesmo, é isso aí. Aí o Toffoli volta e faz as coisas todas, né? Pouco depois de ter reduzido o tempo para testemunhas, no caso, para falarem para a Polícia Federal, ele barrou a maior parte dos especialistas forenses da Polícia Federal de acessar o material que foi tomado do Vorcaro, né? Uma decisão que depois ele voltou atrás. Ele não voltou atrás não, tá? Ele tinha proibido totalmente. Ele voltou atrás permitindo que apenas uma parte dos investigadores tivesse acesso a isso daí. Então ele não voltou atrás de barrar a maior parte dos especialistas de coisa não. Essa foi a decisão final dele. Agora, com o André Mendonça, a coisa normalizou, mas o Toffoli por si só ele não voltou atrás não. E aí se descobriu então que o Vorcaro investiu em um resort de luxo que era de propriedade dos irmãos do Toffoli. Olha que coisa. E que o próprio Toffoli tem uma parcela desse resort. Mas o Toffoli é dono da porra. Os irmãos dele são laranja, né? O Toffoli é o dono daquele negócio lá. Inicialmente, o Toffoli ficou calado sobre o resort, mas em fevereiro, no dia 12 de fevereiro, chegou a informação de que a Polícia Federal tinha acessado o celular do Vorcaro e entregou um relatório confidencial para o presidente do STF, levantando preocupações sobre os conflitos de interesse potenciais do Toffoli. De novo, né? Então, que foi a suspeição do Toffoli. Não foi bem suspeição do Toffoli, não. Aquele aí é coautoria, participação no crime, mas beleza, né? Estão falando aqui o discurso formal, né? O relatório continha alegações de conversas entre o Toffoli e o Vorcaro, encontros dos dois e mensagens que discutiam transações de 20 milhões de reais ou 4 milhões de dólares para uma companhia de propriedade do Toffoli, não sei o que lá. O Toffoli disse que não fez nada de errado, que não sei o que lá. Aí ele também começou aqui, ele disse que os pagamentos foram relacionados à venda de ações do resort, que foram declaradas no imposto de renda, não sei o que lá. Mas depois de muita pressão, ele acabou saindo desse caso, o que não deixa de ser uma confissão de culpa no final das contas, né? O coleguinha do senhor Toffoli, o senhor Xandão, também está com problemas. Quando as evidências emergiram que a esposa do senhor Xandão, a senhora Xandoa, que é advogada e foi dada um contrato muito, muito grande e vago, né? Um contrato pouco usualmente vago, e lucrativo para representar o Banco Master. Ninguém sabe até hoje o que esse contrato serve, o que foi feito no final das contas com esse contrato, né? Ou seja, o que foi contratado de verdade, né? O senhor Moraes abriu uma investigação entre oficiais do imposto de renda
por terem vazado informações confidenciais, sendo que o contrato estava no celular do Vorcaro, então não tem nada a ver com a Receita. Eu já expliquei para vocês aqui qual é o truquezinho que o Alexandre de Moraes quer fazer. Ele quer dizer que, na verdade, a primeira evidência surgiu da Receita, e como essa evidência que surgiu da Receita é inválida, a teoria dos frutos da árvore envenenada, nada mais vale, não pode usar as outras evidências, e daí ele desqualifica todo o processo, né? No dia 17 de fevereiro, a polícia fez buscas e apreensões em 4 suspeitos, e eles têm que andar com tornozeleira eletrônica, cancelaram seus passaportes e não sei o que lá. De novo, é aquilo que eu falo para vocês, um caso que parece muito mais punição por medida cautelar. Né? A medida cautelar, em tese, ela deveria ser usada apenas para garantir o segmento do processo. Punição é só se a pessoa for culpada de alguma coisa. Mas, né, para o Xandão não quer dizer nada. Para o Xandão vale tudo, meu amigo. Muitos brasileiros ficaram indignados. Combater vazamentos e venda de informações de dados confidenciais é importante, disse o Alexandre Vieira. Mas não deveria servir como uma tela de fumaça para justificar ativos e crimes cometidos por figuras importantes da República. Ou seja, a questão é, ok, vazaram, mas e aí, Xandão, explica aí esse contrato, porque tá estranha essa história, né? O senhor Moraes ordenou a investigação usando a autoridade da chefe do inquérito das fake news e coisa e tal. E é o mesmo inquérito que eles usaram, sei, desde 2019, para investigar membros da sua família na mídia social, ou seja, pessoas que estavam atacando a família dos ministros do STF na mídia social. Esse pessoal aqui da The Economist ainda não recebeu o memorando lá do Washington Post, que não, esse negócio foi criado para a reportagem amigo do meu pai. É o mesmo propósito lá atrás e até agora. Essa lorota de que isso aí foi usado para, entre aspas, salvar a, entre aspas, democracia atacando o Bolsonaro, é lorota. Eles atacaram o Bolsonaro porque eles viam que com isso conseguiam o apoio da imprensa. Mas a verdade, o que eles queriam mesmo era se proteger das acusações que já tinha lá em 2019. O Toffoli já era acusado de receber dinheiro da Odebrecht, né? Aqui, ó, e também não é a primeira vez que o inquérito é expandido. Em 2019, Moraes usou para destruir uma investigação sobre também oficiais da Receita, que inclusive que estavam investigando um monte de gente, inclusive juízes do STF, né? E também no mesmo... que ele fala aqui, ó, a Cruzoé reportou as ligações entre o Toffoli e o chefe da Odebrecht, que está ligado no escândalo da Lava Jato, né? Ou seja, o Toffoli estaria ligado à Lava Jato também, né? Então eles criticam aqui, falam do Gilmar Palusa, olha só, até os termozinhos o pessoal está usando aqui, o Gilmar Palusa. O Estadão falou que teve 1.860 casos de nepotismo no STF. Ou seja, o que o pessoal está descobrindo é que o STF é uma nojeira. Olha que coisa! É a crítica que o pessoal bolsonarista fazia, desde 2019, né? Aqui, ó, o Toffoli e o Moraes disseram que não tem nada a ver com isso, que eles estão confiantes, que são inocentes e não sei o que lá, mas todo mundo está vendo o tamanho da lambança. Isso daqui é muito positivo, porque o Flávio Bolsonaro vai ganhar essa eleição, a gente vai fazer um Senado forte e vamos ter que tirar ministro do STF. E o pessoal já está avisado lá fora que, olha só, essa coisa não é. Esse papo de que o STF é herói da democracia, isso é lorota. Caíram nesse papo. Otários que vocês são. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.